Fala pessoal, tudo bem com vocês? Shalom a todos, muito obrigado aí pela presença de vocês aqui no canal. E hoje nós vamos falar um pouquinho dessa matéria publicada pela BBC News Brasil, que diz o seguinte, vamos lá, Taiwan, Estados Unidos e China podem entrar em um conflito por causa da ilha. A matéria ela foi publicada, pessoal, no dia 14 de junho de 2022, porém a última atualização dela foi no dia 3 de agosto de 2022. Eu creio que é por causa dessas movimentações aí entre a visita da queimadora de cilindro, a Nancy Pelosi, né, a congressista e presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Então aí teve essa movimentação, essa tensão maior entre China e Taiwan por causa dessa visita, ok? Nós vamos comentar um pouquinho dessa matéria aqui no canal, especulando os fatos, ok? Vamos lá. A presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, a Nancy Pelosi, a queimadora de cilindro, deixou Taiwan nesta quarta-feira após uma visita breve, mas controversa. É engraçado, né? Assim, eu não acredito em esquerda, direita, centro, sul. Né? Essas ideologias satânicas aí de comunismo, socialismo, conservadorismo, tudo isso é para dividir e conquistar, né? Fazer com que as pessoas entrem, né, em conflitos, né, por causa dessas ideologias. E aí faz com que essas pessoas não consigam entender que elas são controladas por uma elite, né? E na verdade essas pessoas elas ficam aí perdidas e defendendo ideologias que não vão levar elas a lugar nenhum. Porém, né, pessoal, se fosse, por exemplo, digamos assim, um presidente que é contra aí o politicamente correto, né, contra aquelas ideologias que é contra a família, contra o cidadão conservador, né, eles com certeza iriam falar ali que esse presidente tem que ser investigado pelo Tribunal Internacional, que na verdade isso é um absurdo, que pode desencadear aí uma terceira G, né? Mas como que é a queimadora de cilindro do Partido Democrata, né? Do Biden, da múmia cagona peidorreira, aí é apenas uma controvérsia, né? Ela está fazendo isso porque ela está lutando pela democracia, né? Só que na hora que o negócio estoura, né, pessoal, aí eles querem mandar os jovens, os homens, para ser, né, exterminados aí em prol das políticas e das briguinhas de um bando de velhotes aí que ficam depois por detrás aí das suas mesas, apenas assinando aí, né, as diretrizes para que esses conflitos aconteçam, né? É triste toda a situação, mas, né, como eu falei lá no canal Especulando os Fatos, eu prefiro ser um covarde do que entrar em conflito aí por causa, né, desses velhotes aí que são apenas fantoches aí nas mãos dos controladores, né? Mas as pessoas elas não conseguem ver dessa maneira, né, pessoal? Elas estão aí enfeitiçadas por causa dessas ideologias políticas de partido A, de partido B, de partido C e etc. E elas não entendem essa situação, né? Que esses conflitos, né, uma terceira G, ou até mesmo a segunda G, a primeira G, né, todos esses conflitos que, por exemplo, um que está acontecendo agora lá na Europa, né, entre aqueles dois países, que vocês sabem o que eu estou querendo dizer, a gente não pode pronunciar aqui no YouTube, né, tudo isso, pessoal, é orquestrado, tudo isso é planejado. Tem pessoas por detrás dessas situações, desses conflitos, que estão financiando toda essa situação, todo esse caos. Vocês estão entendendo, pessoal? Tudo isso daqui, ó, é orquestrado. Meu, ela saiu lá do país dela, do outro lado do mundo, para gerar essa tensão propositalmente. Vocês estão entendendo, pessoal?
É tudo proposital, eles não estão nem aí. Isso porque a China avisou, ó, não é para você vir aqui. E ela veio, ela teimou e veio. Cara, se cada país cuidasse ali da sua ou das suas fronteiras, eu creio que 90% dos conflitos no mundo seriam evitados. Ah, mas o fulano, o beltrano, o ciclano tem que ajudar um ao outro. Cara, a gente sabe que todos os países têm interesses e, logicamente, eles não estão aí querendo ajudar ninguém, né? Principalmente os Estados Unidos, tá, pessoal? Ok? Ou seja, o que eu quero que vocês entendam, tudo é orquestrado, tudo é planejado. Tem pessoas lá no topo da pirâmide que controlam essas pessoas, que controlam, digamos assim, o alto escalão de todos os governos aí dos respectivos países que eles representam, tá? Ok, pessoal? Todos são controlados. Todos têm que seguir as ordens, o que é passado pela galerinha que está lá no topo da pirâmide, tá? Vamos lá, ó. Em resposta à viagem, o governo chinês anunciou a realização do que chamou exercícios militares necessários e justos em águas localizadas a cerca de 16 quilômetros de Taiwan. Tá, pessoal? Ok? Eu pulei essa parte aqui, ó. A visita, que faz parte de uma turnê mais ampla pela Ásia, provocou a fúria de Pequim, que afirmou ser contra a presença da congressista na ilha. Tá? Os exercícios que começaram, exercícios, tá? Para mim é intimidação, tá, pessoal? Eles fizeram esse trocadilho aí para ficar mais light para eles, ok? Que começaram na quinta-feira e duraram 5 dias, ocorrerão em algumas das vias navegáveis mais movimentadas do mundo e incluirão disparos com munição real de longo alcance. O Ministério da Defesa da China admitiu que alguns exercícios podem invadir as águas territoriais de Taiwan. Nos últimos dias, aviões de conflito chineses, ok, avançaram até a linha mediana, a divisão não oficial que separa a China e Taiwan, nas águas entre eles, acusando os Estados Unidos de violar a soberania da China sob o pretexto da chamada democracia. O Ministério das Relações, o ministro, perdão, das Relações Exteriores da China, Yang Yi, disse que a viagem era como brincar com fogo, e aqueles que brincam com fogo perecerão por ele. O presidente de Taiwan, o Tsai Ing-wen, afirmou que o país enfrenta ameaças militares deliberadamente intensificadas. Mas, afinal, os Estados Unidos e China estão perto de um conflito nessa situação aqui? Então vejam aí, ó. Aqui é as águas territoriais de Taiwan, aonde está em verde. E em vermelho, pessoal, é onde a China está fazendo seus exercícios militares. Cara, eles poderiam fazer esses exercícios militares em qualquer outro lugar aí da China, sei lá, do tamanho que eles poderiam fazer mais para cima, mais para baixo, mas eles estão cercando aqui, ó, toda a ilha de Taiwan. Ó, o negócio tá assim para eles invadirem, pessoal. E aí vem a queimadora de cilindro lá dos Estados Unidos, né, onde o país dela tá quebrando, né? Onde vários especialistas estão dizendo que a economia lá vai ter uma recessão terrível, né? Onde a inflação já está chegando a 10% e vem causar mais problemas aqui, na verdade lá na Ásia, tá, pessoal? A piada, meu. Ó, Taiwan, que se considera uma nação soberana, é historicamente reivindicada pela China. Já a China a considera uma província rebelde. Ao mesmo tempo, a ilha tem nos Estados Unidos seu maior aliado. Uma lei americana, inclusive, determina que Washington deve ajudar Taiwan a se defender em caso de ataque estrangeiro.
Cara, sim, meu, tá vendo? Se cada um cuidasse do seu país, das suas fronteiras, China cuidasse lá do seu país. É lógico, eu não concordo com o que está acontecendo lá dentro, né? É isso que eu falo. Essas ideologias malditas, nojentas, satânicas que oprimem a população, que dividem a população, isso deveria ser extirpado. Deveria ser exterminado. Mas a gente sabe que o mundo jaz do maligno, né? Mas, por exemplo, se cada um cuidasse da sua fronteira, no seu respectivo país, 90% dos conflitos, no meu entendimento, cara, seriam sanados aí no mundo. Mas cada um quer cuidar. Ah, os Estados Unidos quer cuidar aí de Taiwan. Ah, os Estados Unidos, na época do Trump, queria cuidar lá da Venezuela, né? Então, assim, cara, é complicado, é complicado. Fora que esses países comunas, eles também oprimem a população. Então, assim, cara, o mundo tá perdido, o mundo já era. Não tem, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Vamos lá. A escalada na tensão entre Pequim e Washington ocorre ainda em um momento em que a China envia cada vez mais aviões de conflitos, né, para a zona de defesa aérea de Taiwan, enquanto os Estados Unidos deslocam navios também dessa situação aqui para as águas da ilha. Tá, tá aí a múmia cagona peidorreira, né? Ele gosta de um conflito, né? Ele gosta que os países fiquem aí brigando uns com os outros. É lamentável, pessoal. Lamentável, tá? Cara, eu faço a leitura aqui do livro A Conspiração de Atlântida e em um determinado ponto do livro, tá? Não sei se é a parte 3 ou 4, eles falam, cara, que a galerinha, tá? E os governos, é lógico, que dizem proteger a nação, proteger aí o seu povo, eles geram o caos, tá? Eles colocam medo, pânico na população. E a população, por ter passado todo esses traumas aí nos seus respectivos países, elas acabam aceitando as leis, as tiranias que são impostas por esses governantes. Ou seja, eles precisam criar um motivo para gerar conflitos. A primeira G foi assim, teve um motivo. A segunda G também teve um motivo. E a terceira G, agora eles estão criando motivos. Tá, cara, perto de estourar. Vocês estão entendendo, pessoal? Falta pouco, tá? E eles estão criando vários motivos. Ah, porque a China é um país comunista, porque a China é isso, porque a China é aquilo, e etc, blá blá blá, ppp, e oprime a população, né? E aí? Eles precisam do quê? De um estopim, eles precisam de motivos. Eles precisam ter apoio da população para que eles possam gerar essa terceira G. Ó, nós tínhamos avisado. A queimadora de cilindro, por exemplo, digamos assim, que nesse momento é gerada uma terceira G. Qual é o motivo que a China vai querer justificar essa tomada, essa invasão de Taiwan e, consequentemente, vai gerar uma terceira G? Que a queimadora de cilindro não obedeceu o aviso que eles deram para ela. Aí as pessoas vendo todo esse conflito, aí a mídia com certeza vai começar a se movimentar, colocar a China como um país comunista que persegue pessoas, que persegue cristãos e etc, né? Aí vão ter os contras, os prós, os contras, né?
de toda essa situação. Assim aconteceu com aquele conflito da Europa. Ah, porque o país de tal não pode entrar lá na OTAN por causa disso, por causa daquilo. Eles precisam criar conflitos. Eles precisam criar justificativas. E quem sofre com tudo isso é a população, o mais humilde, o indefeso. É eu, é você. Porque as causas, as consequências de um conflito, de uma terceira G, vai impactar no mundo todo. E o maior objetivo de tudo isso, pessoal, é a redução. Vocês estão entendendo? É a redução. Eles não querem que eu e você fiquemos neste plano físico. Eles querem reduzir o máximo, né? Vocês sabem do que eu estou falando. Eles querem cancelar o máximo, reduzir o máximo de CPFs aí no mundo todo. Então eles têm várias ferramentas para causar essa redução. Como assim, Gustavo? Através da alimentação, através desses conflitos. Aconteceu na segunda G, está acontecendo agora nesse conflito que está lá na Europa, através da alimentação, através das ideologias LGBTQYZ, porque positivo com positivo não gera carga. Você entendeu? É assim que funciona. Eles estão em um processo de redução. Essa redução é, lógico, contra nós. Vocês entendem? E esses conflitos, que é lógico, eles precisam gerar aí um motivo para as pessoas abraçar a causa, é um meio eficaz de reduzir aí, de cancelar CPFs, tá, pessoal? Então, assim, cara, parem de idolatrar políticos. Um bando de velhotes que ficam lá atrás de uma mesa, só com a canetinha aí, ó, enviando um monte de jovens para ir dessa para melhor em uma causa que, meu, não vale a pena. Entendeu? Não vale a pena. Esse mundo jaz no maligno. Esse mundo já foi, até o momento, entregue para o adversário. Aí o Messias, o nosso Salvador, Yahushua HaMashiach, vai reivindicar esse mundo como a herança que o Pai deu para ele. É temporário o que Hassatan, Rei Léo, Satanás está fazendo aqui. Ele já está derrotado, porém ele quer levar ao máximo de almas para o inferno, Sheol. Então não confiem nesses políticos, parem de acreditar nessas ideologias, esquerda, direita, centro, sul, comunismo, socialismo, conservadorismo, eu ia falar uma palavra aqui, mas não vou falar não, deixa pra lá. Tá? Tomem cuidado, pessoal. A terceira G, no meu entendimento, ela vai acontecer. Ela está perto de acontecer. Porém, para eles lançarem um conflito mundial, eles precisam de motivos. Eles precisam de um estopim. Eles têm que fazer com que a população, eu e você, abracem essa causa, certo? Como eles fizeram lá na Europa, muitas pessoas abraçaram, né, a causa de um determinado país, certo? Para que eles possam começar a gerar aí esse plano de redução de CPF, de controle também e etc. Tem pessoas que até se ofereceram para ir para aquele conflito lá na Europa, né? E quem acaba perdendo é a população, né? A galera da Europa lá tá fazendo racionamento de energia. Imagina se um negócio desse aí, né, começar entre esses países, né? Sendo que o polo industrial
norte-americano, ele está todo na China. Agora você imagina o que vai acontecer aí no mundo todo. Vai vendo. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria falar um pouquinho hoje aqui com vocês. Muito obrigado a todos. Que o Pai abençoe a vida de todos vocês. Quem puder, por gentileza, entre lá nos nossos canais do Telegram. Os links estão na descrição da estreia. Se você tem interesse de apoiar o canal, com apenas R$ 4,99 por mês, você consegue já fazer isso. Por gentileza também, se você puder e tiver condições, independentemente se você é ou não apoiador do canal, você tem acesso a todos os conteúdos aqui do YouTube, como também lá do Telegram. E você que chegou aqui pela recomendação do YouTube, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, ative todas as notificações e, por gentileza, deixe aí o seu like, seu dislike, como você achar melhor. E você que já está há um bom tempo com a gente nessa caminhada, é rápido, é fácil e vai nos ajudar bastante, galera. Por favor, verifique a inscrição de vocês, veja se ainda todas as notificações estão ativadas. Como eu falei ali atrás, deixe seu like, seu dislike, deixe o feedback de vocês, o que vocês estão achando de toda essa situação, como que está a China nesse exato momento, está tudo ok, Taiwan também, se alguém mora lá, por favor, vai colocando aí o feedback de vocês, os comentários de vocês, o que vocês acharam de toda a situação, e compartilhe aí nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, Telegram, com o máximo de pessoas que vocês puderem, para que essas informações possam chegar a mais pessoas e aí a galera conseguir também acessar os outros conteúdos aqui do canal Especulando os Fatos, tá bom, pessoal? E lembrando, o Gustavo, eu não sou o dono da verdade. Sempre façam as suas pesquisas independentes. Peguem esse marco zero, esse ponto zero aqui, ó, e vão se aprofundando ainda mais nos verdadeiros motivos, o que isso pode ter de consequência no mundo todo e etc. Tá? Gustavo não é o dono da verdade. E lembrando, pessoal, que a Bíblia, a palavra, sempre será a verdade absoluta. Ela sempre nos vai nos manter conectados com o Pai e com seu Filho Yahushua HaMashiach. Ela vai nos fortalecer espiritualmente. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos. Shalom e até mais.